Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Vinícius Penido e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês e abrir os livros que eu acredito serem as recomendações para vocês lerem e ficarem ricos em 2025. No título tá que são 5 livros, mas eu já adianto que são 6, ou seja, fica até o final que vai ter um bônus. São livros que eu li no ano passado ou no ano retrasado e eu quero reler esse ano e acima de qualquer coisa. São livros de altíssima qualidade, onde você vai entender sobre biografias e tudo mais. O que eu gosto, particularmente de leitura, não é necessariamente engolir um livro e dizer que ele foi concluído. É ir lendo pouco a pouco e tirando insights que se implementam no meu dia a dia e que são aplicáveis na minha vida pessoal. Ou seja, não quero que você coloque a meta de ler 70 livros esse ano e não acho que isso seja saudável. Pelo menos é isso que eu faria se eu fosse você. Eu colocaria a meta de ler, sei lá, tantas páginas por dia, porque é um micro resultado e é uma coisa que é de fato real e palpável no teu dia a dia. E acima de qualquer coisa, eu faria isso anotando, estudando, gravando vídeos para si mesmo que fosse, para você ir recolhendo o aprendizado desse livro e anotando para você mesmo. Então vamos embora, já adianto aqui para vocês que dos 5 livros, 2 são em inglês. Se você não sabe inglês, não tem problema, eu acho que tem versões em português. E se não tiver versão em português e inglês, não tem problema também, porque você vai ler os outros livros e esse tu traduz que seja, tá? Não cria desculpa, tá? Quem cria desculpa é perdedor. Vamos começar pelo livro mais famoso de todos, que é o Psicologia Financeira. Pode parecer mais do mesmo, mas é um livro muito bom. Esse livro do Morgan Housel, ele basicamente, se fosse para somatizar tudo que o livro fala numa sinopse simples, ele explica que por mais que dinheiro possa parecer uma ciência exata, onde a gente está tratando única e exclusivamente de números, ele na verdade é uma ciência humana. Quando a gente lida com o dinheiro, a gente está muito mais falando sobre as nossas crenças, sobre a forma com que a gente foi criado, sobre a forma que a gente foi observando e sentindo o dinheiro dentro da nossa casa quando a gente era criança, da forma que a gente aceita um prejuízo ou não aceita um prejuízo. Tudo isso está ligado à tua cabeça e à tua psicologia. E esse livro esclarece esses pontos e deixa claro que cada pessoa vai ter uma percepção diferente de dinheiro e isso muitas das vezes está diretamente correlacionado com o seu enriquecimento ou seu não enriquecimento. Inclusive esse livro aqui tem uma live exclusiva só dentro do Clube do Livro da Comunidade, só falando sobre psicologia financeira, tá? Uma coisa interessante que eu acho pertinente falar para vocês é que os anos que eu mais li livros foram os anos que menos tive resultado, porque foram anos em que eu estava muito tempo estudando. Se você for pegar os últimos 3 anos da minha vida, que foram os anos que tudo mudou muito rápido, eu construí minha família, minha empresa começou a de fato explodir, comecei a fazer muito dinheiro no mercado, esses anos foram os anos em que eu menos li. Eu não estou estabelecendo uma correlação aqui, pode ser que eu poderia ter ganhado mais dinheiro ainda, mas a realidade é, às vezes você vai ter que ser um pouco mais seletivo e tu não vai ter tempo para ficar estudando e lendo o dia inteiro, até porque muitas das vezes, muitas das pessoas que leem muito são pessoas que ficam naquela masturbação mental de ficar lendo, mas pouco aplicam aquilo que estudam. Portanto, não caia nessa armadilha. Eu acho que você não vai cair, você é um cara esperto, mas não caia nessa armadilha, tá? Tem muita coisa tão valiosa quanto um livro, que é, por exemplo, você assistir um vídeo desse e aplicar um insight que você tiver aqui comigo no seu dia a dia. Não caia nessa armadilha de ser um leitor compulsivo. Você tem que ser um aplicador compulsivo. Uma pessoa que lê e aplica, lê e aplica, lê e aplica. E o segundo livro que eu separei para vocês é um livro que você dificilmente vai ver alguém falando, que é o livro do George Soros, tá? É uma biografia escrita pelo Robert Slater, um jornalista, se não me engano, e esse livro aqui foi enviado para mim pelo pessoal da Empíricos, tá? Eu fui aluno do Felipe Miranda num curso há muito tempo atrás, deve ter sido 2018, 2019, comprei um curso do Felipe Miranda lá da Empíricos e eles mandaram esse livro na época para mim. E esse livro eu acho que nem vende nessa versão, mas é um livro muito bacana, tá? E eu quero tirar 2 personagens aqui. Um é o George Soros, a pessoa que financia países de esquerda e faz coisas controversas, no mínimo, e outro é o investidor. Eu quero que esse livro sirva como um guia para você entender um pouco mais sobre a mente dele, entender um pouco mais sobre a visão dele de mundo, tá? Óbvio, é uma biografia comprada, a pessoa paga para um jornalista escrever, de ghostwriter, que a gente chama, então é óbvio que vai rolar aí uma manipulação de mentes para que você ache que ele é um cara bom, mas tem muito insight para tirar. E a partir desse livro, eu fui me aprofundar um pouco mais na biografia, não nos feitos dele, porque eu acho uma pessoa moralmente corrompida, mas sobre a mente dele, de fato, no mercado. E existe um estudo de uma psicóloga brasileira chamada Flávia Cimbalista, é Cymbalista, Flávia Cimbalista. E ela fez um estudo sobre a mentalidade e a tomada de decisão do George Soros. E esse estudo foi diretamente feito com o filho dele, o Robert Soros.
E o Robert dizia que o pai dele zerava as posições no mercado quando ele sentia dor nas costas. Isso parece uma coisa controversa, mas em muitas das vezes é isso que você precisa no mercado. Eu não estou dizendo para você subjetivizar a sua estratégia, nem o seu operacional, para que todas as suas decisões sejam baseadas em sentimento, porque o sentimento te engana. Se a tua religião é baseada em sentimento, desculpa, você não está servindo a Deus. Se o seu trabalho é forjado em sentimento, você não está servindo a tua empresa, ou o teu empregado, que seja, o teu empregador no caso. Ou seja, tu não pode ser refém das tuas emoções. Mas eu gostei desse tom que leva a um nível adiante. Por quê? Eu poderia muito bem dizer para vocês que dá para você replicar 100% o meu operacional. E de fato dá. Se você entrar na comunidade, por exemplo, e operar junto comigo, você vai ganhar dinheiro junto comigo. Isso é fato. É uma coisa comprovada. Só que eu não tenho como mentir para vocês. Tem gente que entra na comunidade que me vê operando e mesmo assim faz merda. Porque essa pessoa, ela é refém das emoções, ou ela opera do jeito errado, ou ela não consegue aplicar porque ela tem medo. Ou seja, tem como você perder dinheiro até mesmo estando certo. E eu acho bacana essa ideia de uma intuição, de um senso natural do seu corpo, que só simboliza aquilo que o teu cérebro já está sentindo há algum tempo. Então, é como se você tivesse... Eu me sinto assim muitas das vezes. Você está num ambiente, não sei se você sente isso, se você sente, comenta aqui embaixo. Você está num ambiente, digamos que é uma festa ou no shopping, e você começa a se sentir desconfortável com aquele ambiente. Não é porque ali está calor, não é porque ali você está sentindo mau cheiro, é só porque você não queria estar naquele ambiente, você sente dentro de você mesmo como que uma intuição. Sabe aquilo que o pessoal fala, estou sentindo uma energia ruim? Eu não acredito nisso de energia, eu acredito que você está sentindo ruim porque é um ambiente que não te faz bem. Ou seja, o teu corpo ele gera um sinal biológico que te faz sentir aquilo. Então, na minha visão, esse livro clarifica bastante isso e fala um pouco dessa estratégia controversa aí de chegar em países subdesenvolvidos, financiar governos de esquerda para tornar as bolsas de valores mais baratas e assim fazer o mercado se valorizar depois, tá? E aqui, ó, tem até várias anotações minhas, tá vendo? Era de uma época que eu estudava muito. E eu vou ler aqui uma página para vocês, ó. A chave para o sucesso dos investimentos era reconhecer o ponto no qual os mercados começam a se alimentar do seu próprio impulso. Isso vai muito da teoria da reflexividade, que é o principal ponto do George Soros. Ele pegou isso de Karl Popper, que foi o mentor dele, acho que era um sociólogo e filósofo, e o Karl Popper dizia que não tem como você pré-estabelecer causa e consequência. Como assim? Digamos que o Joãozinho ele foi numa padaria da esquina e roubou R$15 em pão, ou seja, um pão é 50 centavos mais ou menos, ou R$1 que seja. Ele roubou uns 10 pães, que seja. Desses 10 pães que ele roubou, ele deu tudo para o filho dele. Só que aconteceu de ele ser julgado como um ladrão e ele foi para a cadeia. Saindo da cadeia, óbvio, ele é um ladrão, mas olhando subjetivamente, ele podia ter pegado aqueles pães porque ele precisava alimentar a família dele, o que seja, tá? Eu não quero que você pense muito. Não quero, e se ele pedisse o pão? Poderia ter pedido, mas eu estou só criando um cenário hipotético. Aí ele pega esse pão, é preso e depois ele sai da cadeia e se torna uma pessoa mais corrompida ainda e começa a usar essa narrativa de que ele está roubando para salvar a família dele, começa a roubar um celular, começa a cometer outros crimes, começa a dar golpe nas pessoas, ou seja, não tem como definir se ele era mau caráter e roubou aquele pão ou se ele roubou aquele pão numa boa intenção e a cadeia tornou ele nessa pessoa. Ou seja, a teoria da reflexividade é onde causa e consequência se confundem. Onde você não entende se o Bitcoin subiu porque ele é bom ou ele é bom porque ele subiu. Isso é muito comum na internet. Muita gente fala, o Bitcoin é o futuro. As pessoas só dizem isso porque ele subiu. Inclusive hoje, eu vi uma matéria no Instagram, que a minha esposa me mandou até, num portal acho que é Money Times, que falava assim, Bitcoin se valorizou mais do que CDI e Bolsa em 3 dias de 2025, que hoje hoje é dia 4, então em 5 dias de 2025, ou seja, isso é mentira. Não que o Bitcoin tenha esse valor, não que o dado por si só seja mentira, mas que não faz sentido nenhum você pensar assim, porque o Bitcoin é volátil. E na última semana de 2024 ele também caiu pra caramba e agora ele subiu pra caramba. Faz parte do jogo, mas não tem sentido você comparar ativos de classes diferentes. É como você chegar e falar assim, sei lá, quem vendeu o carro, comprou Bitcoin e agora tá rico. Beleza, mas o Bitcoin não leva ele do Rio de Janeiro para São Paulo. Às vezes ele precisava de um carro, entendeu? Então, essas comparações esdrúxulas, elas ignoram a realidade. E o que eu digo é,
não seja refém do mercado, não seja refém das emoções que o efeito manada te faz sentir. Então, não é porque o Bitcoin subiu que ele é um bom ativo, também não é porque ele caiu que ele vai ser um ativo ruim. Você tem que ter uma leitura que vá além disso. E como eu não consigo ler o fundamento do Bitcoin, por exemplo, eu prefiro operar. E eu comprei Bitcoin em $55 mil, tá? Eu estou segurando até agora, meu alvo está nos 130, 140 mil dólares. Então, eu previ esse movimento antes que vocês, falar é fácil. Não, eu faço isso através da leitura gráfica e com certeza com um gerenciamento de risco adequado. Livro 2, George Soros, foi um livro que a gente falou mais aqui. E agora eu vou falar de um cara que era um grande amigo do George Soros, que foi sócio dele no fundo, no Quantum Fund, que é o Jim Rogers. O Jim Rogers, ele foi um gestor de fundo muito bem sucedido e depois de passar por uma série de investigações da SEC, da Security Exchange Commission, que é basicamente uma comissão de valores imobiliários dos Estados Unidos, ou seja, é como se fosse a polícia do mercado financeiro, investigaram ele por um crime de manipulação de mercado junto do George Soros. E ele acabou largando a carreira institucional no mercado financeiro e decidiu viajar ao mundo, tá? Essa série de livros é uma trilogia que tem o Adventure Capitalist, que inclusive eu estou vendo exatamente daqui, tem o Investment Biker e tem o Street Smarts. Eu tenho esses 3 livros e li os 3. Eu sou muito fã do Jim Rogers e é uma leitura que, acima de qualquer coisa, é uma leitura gostosa. Eu me entretenho mais lendo esse livro que vê no Reels no Instagram. Ou seja, é uma coisa que me gera uma satisfação só em ler, diferente de muitos livros que são mais pesados. Esses livros do Jim Rogers são escritos de forma magistral, tá? E daí ele vai viajando pelos países ao redor do mundo, fazendo análises econômicas, fazendo e prevendo cenários. Ele previu a crise da Argentina, ele previu a explosão da China, ele previu várias coisas, então vale a pena. E eu já li 4 livros dele, tá? Investment Biker, Adventure Capitalist. O Investment Biker, ele roda o mundo de moto com a Paige, que era uma amiga, e eu acho que depois eles noivaram e se casaram. Depois, o Adventure Capitalist, ele viaja com a esposa dele nos anos 2000 e na virada do século ele se casa com ela, inclusive o pai dele acaba falecendo depois. O livro Street Smart é um livro onde ele faz a inteligência das ruas, né? Onde ele faz um relatório geral, global e dá uma visão de investimentos a partir da leitura de mundo dele, a partir da leitura também institucional e a leitura de Wall Street, né, que ele trabalhou lá durante um tempo. E também tem A Gift to My Future Children, ou sei lá, um presente para as minhas crianças, tá? Que também é um livro bacana, mas não vale a pena, eu paguei... Eu lembro porque eu achei bizarro, porque o livro tem 150 páginas, eu paguei R$100 no livro, em 2 dias eu tinha acabado o livro e falei assim, porra, eu paguei esse livro mesmo. Mas enfim. Então, foram os 3 livros iniciais, Psicologia Financeira, George Soros e Investment Biker. Agora eu vou te mostrar mais 2 e o livro bônus para finalizar. Esse livro aqui é o Total Recall, a biografia do Arnold Schwarzenegger, é assim que fala. Ele foi governador da Califórnia, o ator mais bem pago de Hollywood durante bastante tempo, até o The Rock tomar o posto dele. Ele é um cara muito popular nos Estados Unidos e ele conseguiu fazer tudo isso sem ser americano. Ele foi o primeiro governador da Califórnia, se não me engano foi um dos primeiros, pelo menos, republicano, ou seja, é como se o Bolsonaro fosse eleito governador de alguma cidade do Nordeste, ou seja, um cara em tese de direita, que ele não é um cara de direita, mas um cara em tese de direita, mais à direita do que à esquerda, sendo eleito num estado... majoritariamente democrata. É um livro muito bacana, ele conta todas as histórias, todos os erros e acertos. Vou falar aqui de uma história muito específica, que foi a história da traição dele. Ele fala isso com muito pesar, né? Porque ele traiu a esposa dele com a até então funcionária da casa dele. E daí, só depois da criança nascer, que foi sendo reconhecido, e foi isso que acabou acarretando no divórcio dele com a Kennedy, né? Maria Kennedy, que era inclusive da descendência do presidente John Kennedy, o que fez ele se tornar uma pessoa muito conhecida ali na cúpula, alta cúpula dos Estados Unidos. Ele é um cara muito brabo, sou muito fã do Arnold, por mais que eu não concorde com muitas filosofias de vida, porque até mesmo nessa eleição ele defendeu a Kamala Harris, então ele não é um cara muito pró-vida, não é um cara com valores que eu me alinho, mas de qualquer forma é um livro muito bacana e vale que você lê, tá? Fora isso, tem alguns livros que eu botaria aqui, mas eu tô lendo agora e também acho que tô abrindo aqui um espaço no meio do vídeo, tá? Alguns livros que eu tô lendo agora eu também botaria aqui, mas como eu não terminei o livro, eu prefiro não falar. Esse aqui, O que há de errado com o mundo, do Chesterton, é um livro muito bom. Eu tô lendo também Moradas, ou Castelo Interior, né? Tem 2 nomes pro mesmo livro, que é da Santa Teresa d'Ávila, que é um livro muito bom, só que é muito profundo, então não é um livro fácil de ler. Eu também tô lendo Iludidos pelo Acaso, na verdade eu tô relendo, eu já li, e é um livro muito bom também. E daí o último, porém não menos importante, é Tudo ou Nada, a biografia de Ike Batista e a verdadeira história do Grupo X. Se você é brasileiro, goste você ou não de Ike Batista, você precisa reconhecer que esse cara foi o maior empresário brasileiro dos últimos anos.
E digo mais, ele foi a figura que pavimentou as Olimpíadas no Brasil, porque ele pagou mais de 20 milhões para financiar alguma coisa das Olimpíadas. Ele deixou um legado, goste você dele ou não, ache você ele um golpista ou não, eu acho que tem meias de verdade nessa história, então ele é um pouco mal intencionado, também um pouco vítima. Mas isso aqui, e a história do Ike e o quão demonizado ele se tornou no Brasil, mostra o quão verdadeira é aquela frase do Tom Jobim, que diz que no Brasil o sucesso é uma ofensa. E por mais que ele tenha deixado um legado enorme, ele ainda é visto como um cara golpista, mentiroso, e de certa forma ele também mereceu essa fama. Esse livro mostra todas as histórias, todas as traições, e como o ego inflado pode te levar para um lugar inimaginável de alto e pode te fazer tombar e chegar na estaca zero, tá? Porque o Ike Batista, ele era uma das pessoas mais ricas do mundo. E assim, para resumir, né? O que tornou o Ike Batista tão rico? Existe uma dinâmica dentro do mercado financeiro que é o valuation, que é o quê? Digamos que você vai comprar uma vaca. Você vai comprar uma vaca pelo valor que ela vai gerar futuramente, ou seja, por quantos litros de leite ela pode te gerar e quantos arrobas ela tem para quanto de carne ela pode dar no futuro e essas coisas do tipo. Do nada caiu um livro aqui. Ou seja, o valor de uma vaca ele é baseado no valor futuro que ela vai te gerar. E no caso de uma empresa, o valor de uma empresa é baseado no valor futuro que ela te gera. Ou seja, a Magazine Luiza, o valor dela de mercado é baseado nas expectativas do que ela vai gerar no futuro. Porque o investidor ele investe em busca, né, visando um retorno financeiro e esse retorno financeiro se traduz em lucros. Ou seja, no final das contas, o investidor ele compra uma empresa pensando em fluxo de caixa, em lucro e em valorização. E o caso do Ike Batista, o que aconteceu? O principal caso dele foi a empresa do Grupo X, principalmente a focada, tinha várias, né? Tinha focado em mineração, mas principalmente na exploração de petróleo, que era a OGX. E a OGX, ela tinha algumas expectativas de exploração de campos de petróleo, que para você ter ideia, eram com uma produtividade maior do que os sauditas. Ou seja, eles estimavam que isso aconteceria. Eu acredito que isso acontece por ego e também por um pouco de má intenção. Por quê? Você vai lá, chuta dinheiro nesses gringos, já que eles estão pagando o máximo que eles podem, enfia aí qualquer preço, que daí a gente se vira aqui e enfia esse valuation neles. Ou seja, foi má intenção. Também teve o caso eu não vou lembrar o nome da mulher americana que acabou caindo na lábia do Ike e acabou comprando a banana que estava estragada. E, enfim, é uma história muito boa, vale muito ler. A Malu Gaspar escreveu isso aqui com muita qualidade, é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos e é um livro fenomenal. E o que salvou o Ike Batista no final das contas foi um truque que ele fez, que no final da carreira dele ele simplesmente pegou todo o dinheiro que ele tinha e doou para os filhos, pagou imposto sobre doação, zerou o patrimônio dele e enriqueceu os filhos, porque daí se ele fosse investigado ele já tinha pagado imposto, então o dinheiro não era mais dele e daí os filhos dele hoje sustentam ele, né? Ele enriqueceu os filhos e agora os filhos sustentam ele. E já finalizados os 5 livros, fica aqui o bônus do The Man That Solved the Market, Gene Simons. Esse aqui é o maior investidor da história que mais teve retornos altos. Infelizmente ele acabou vindo a falecer ano passado, se não me engano. E o Gene Simons é um PhD em matemática que ganhou um prêmio que seria o equivalente ao prêmio Nobel em matemática. E ele basicamente criou um algoritmo quântico que permitiu ele a vencer o mercado financeiro, ter um retorno médio de 66% ao ano. É claro que isso não é tão bonito assim, porque o fundo dele tem um capacity, né? Ele não consegue gerenciar mais de tantos milhões de dólares, porque se subisse desse valor ele não conseguiria entregar essa performance. E o fundo dele tem uma taxa de performance, se eu não me engano, de até 30%, 40%. Ou seja, são taxas altíssimas que vão minando o retorno do investidor. E esse fundo ainda é fechado, ou seja, só funcionários podem investir. Ou seja, só os funcionários do fundo poderiam colocar dinheiro, então não é algo muito replicável. Mas o que eu acho interessante da biografia dele é que ele é um cara que perdeu 2 filhos em tragédias e tudo mais, vale você ler. E no meio disso, ele mesmo assim encontrou um caminho para seguir em frente e construiu o império dele a partir do mercado financeiro. É uma biografia muito bacana e tu percebe que todas essas pessoas que eu falei aqui tinham um driver de trabalho absurdo, de fazer acontecer. Tanto o Arnold, que dizia que ele treinava 3 vezes por dia e treinava com alegria, porque ele já sabia o que ele tinha conquistado e sabia o que ele podia conquistar. Como qualquer uma dessas pessoas que são de sucesso, elas entenderam que o trabalho duro é a única coisa que faz sentido. Tendo você dinheiro ou não, essa ética de trabalho te move e te leva para um lugar melhor. Se você gostou desse vídeo, que eu não parei de falar 1 segundo, te dei um conteúdo massivo, não deixa de se inscrever no canal, olhar os links aqui na descrição, porque tem muita coisa boa para você, e curtir o vídeo e deixar o teu comentário. Tamo junto, é só o começo e até a próxima.